Olá a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos, obrigada por estarem presentes hoje aqui comigo. São 10h10, guardei uns minutinhos, já dá tempo de mais pessoas entrarem. Sei que é uma terça-feira, 10 horas da manhã, vocês têm muitas coisas para fazer, então fica aqui realmente meu muito obrigada por vocês estarem aqui. Mas eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa proposta, porque são duas propostas de produtos que a gente pode fazer parceria com corretores e é um produto que agrega valor ao serviço de vocês e também gera receita. Eu tenho certeza que as soluções aqui que a gente vai oferecer vão se tornar um diferencial no portfólio de vocês. Primeiro eu vou começar apresentando o escritório, tá? O escritório Chia Cordeiro Sociedade de Advogados. Ele foi fundado em 2010 pelo Dr. Rafael Axê. Hoje o escritório tem 15 anos e possui abrangência nacional. Em todos os estados nós temos representantes do escritório. O número da OAB do Dr. Rafael é 154166, caso vocês queiram buscar alguma informação. Há 15 anos é realizado planejamento patrimonial e tributário e a atuação na área de recuperação de indébitos, que é uma das oportunidades que a gente vai apresentar para vocês, que nada mais é do que recuperação de tributos pagos de forma errada, por pessoa física ou pessoa jurídica, ou por erro de cálculo do tributo, ou realmente por pagamentos de forma errada, tá? Nós oferecemos um histórico de sucesso, nós temos mais de 2.000 processos e mais de 100 famílias impactadas pelo planejamento patrimonial executado pelo escritório. Então, a gente tem uma confiança muito grande dos nossos clientes. A maioria dos nossos clientes nos indica ou retorna. Então, isso é um índice muito, muito interessante, muito, assim, de muita felicidade para nós enquanto escritório. E isso se dá também por um relacionamento de confiança e transparência que a gente constrói, tanto com os nossos clientes quanto com os nossos parceiros, principalmente por meio desse fluxo de trocas e conversas que é feito de forma natural e sem nenhuma automatização. Quando vocês entram em contato conosco, é realmente conosco que vocês vão conversar, falar e trocar, tá bom? O nosso escritório fica localizado na Avenida das Américas 500, ou seja, no Shopping Downtown, no bloco 16 e é o grupo 217. Vocês também são muito bem-vindos a conhecer o nosso escritório. Então, em resumo, nós oferecemos especialização no direito tributário com foco em soluções eficazes. Temos a expertise de mais de 15 anos de atuação e casos de sucesso em restituição de tributos e planejamento patrimonial. E oferecemos esse suporte dedicado a corretores e clientes, garantindo credibilidade e confiança. Esse daqui é a nossa primeira oportunidade de trabalhar em parceria, que é a restituição do ITBI. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, mas eu imagino que vocês conheçam esse imposto, né, que é o Imposto de Transmissão sobre Bens Imóveis. É um imposto municipal cobrado no momento da compra e venda de imóveis, tá? E o que está acontecendo? A prefeitura atualizou há alguns anos o valor venal dos imóveis, ou seja, quando a gente chega no cálculo do ITBI e a gente vai simular o preço do ITBI para o cliente, a gente vê muitas vezes que o valor que a prefeitura estipula do imóvel está muito acima do mercado, está muito acima do que o cliente de fato pagou por aquele imóvel ou o que pode ser cobrado por aquele imóvel. Mas, mesmo assim, o valor do ITBI é pago sobre essa suposição da prefeitura. Então, por exemplo, se o imóvel vale, nesse caso daqui, se o imóvel vale 3,5 milhões, tá? E a prefeitura acha que esse imóvel vale 4,5 milhões, o valor do ITBI vai ser sobre o valor que a prefeitura acha que esse imóvel vale, e não sobre o valor real de venda ou de compra. Então, o que acontece? Os clientes hoje estão pagando muito mais ITBI do que deveriam pagar, porque o valor que a prefeitura estipula para os imóveis está muito acima do normal. Então, por exemplo, o apartamento foi vendido por 3,5 milhões, tá? Foi comprado por 3,5 milhões. O valor do ITBI que deveria ser pago é 105 mil, mas a prefeitura acha que esse imóvel vale 4,5 milhões e cobrou de ITBI 135 mil. Então, a diferença desses dois valores, entre o valor calculado pela prefeitura e o valor que de fato deveria ter sido pago, é o que a gente pode solicitar de restituição, ou seja, é o valor que o cliente de vocês pode receber de volta por esse erro de base de cálculo da prefeitura. Quais são os benefícios da restituição do ITBI? Redução de custos, porque ajuda o cliente a economizar na compra e venda de imóveis, tornando a transação mais atrativa. Então, por exemplo, é um cliente que vocês já efetuaram a transação, que já fez a escritura, já pagou o ITBI. Mas mesmo assim, ele vai ficar muito feliz em saber que você pensou nele e entrou em contato para avisar que ele pode ter um valor a receber de volta do valor do ITBI, tá? Hoje a gente já tem decisões extremamente favoráveis, são decisões judiciais consolidadas, tá? Que dão direito à restituição.
Então, não é algo, assim, a que a gente tem que brigar por, é algo que a gente tem direito, então a gente tem que solicitar apenas. E é um diferencial para o corretor, porque é um serviço exclusivo que valoriza a sua atuação e fideliza o cliente, né? O cliente vai entender que você pensa nele, tá? Como que quais são os documentos que a gente precisa para solicitar essa restituição? Eu vou explicar para vocês. A gente precisa da guia do ITBI pago e a gente precisa da escritura. Porque o que a gente vai fazer? A gente vai olhar a guia do ITBI, vai entender quanto que era a simulação da prefeitura e vai olhar a escritura. Se o valor dos 3% que foram pagos do ITBI, tá, forem relativos a um valor de imóvel superior ao valor da escritura, a gente pode solicitar essa restituição. Então, os documentos que precisam para isso é apenas a guia do ITBI e a escritura. E aqui está a segunda oportunidade de parceria, que é o planejamento patrimonial. O que é o planejamento patrimonial? Hoje é muito conhecido pelo termo, né, holding, mas o planejamento patrimonial ele não é só a holding. Eu vou explicar as 3 opções, que são a holding familiar, a offshore ou a doação, para que vocês entendam qual é a oportunidade real para o cliente de vocês, tá? Nenhuma das 3 opções exige que o cliente tenha muitos imóveis, tá? Mas exige que o cliente saiba o que ele gostaria que acontecesse com esses bens, ou esse bem, quando ele não estiver mais aqui. A holding familiar, o que ela consiste? Ela consiste em você criar uma empresa onde você vai integralizar um imóvel dentro dessa empresa. Ou seja, é como se você estivesse fazendo um processo de doação do seu imóvel pessoa física para a sua própria empresa. Então, você vai abrir uma empresa em seu nome e, em vez do imóvel ser seu como pessoa física, o imóvel vai ser seu como pessoa jurídica. Por que isso é interessante? Por que as pessoas estão fazendo tanto isso? Tem 3 fatores. O primeiro fator, que é o grande motivador, é a sucessão, tá? Então, por exemplo, muitas famílias têm imóveis de 30 anos, 40 anos, e esse imóvel foi comprado por um valor muito inferior ao de hoje. Então, vamos supor que uma família tem um imóvel que comprou por 300 mil há 30 anos e hoje vale 1 milhão. Quando você herda esse imóvel de 1 milhão, você paga o imposto do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, sobre o valor de 1 milhão. Se você faz esse procedimento de transferir o imóvel da pessoa física para a sua própria empresa, você vai pagar o imposto de transmissão causa-morte sobre o valor que você comprou esse imóvel há 30 anos, ou seja, 300 mil. Então, quando a gente olha para esse panorama, vamos dizer assim, o valor do imposto hoje é 8%. Existe a possibilidade de que ele chegue a 20%. Então, isso é um motivador para que as pessoas façam esse planejamento patrimonial também. Mas vamos dizer que essa família tem 3 filhos, e esses 3 filhos não têm dinheiro para arcar com o ITCMD, caso o pai ou a mãe não estejam mais aqui, tá? Essa família, em caso de herança, eles pagariam 8% de 1 milhão, ou seja, 80 mil para ter esse imóvel em nome deles, desses 3 filhos. Se a família resolve realizar a holding em vida e já deixar isso organizado para que esses filhos recebam no futuro, o ITCMD que eles vão pagar é 8% em cima de 300 mil, que foi o valor da compra do imóvel por eles há 30 anos. Então, a gente está falando de 24 mil. Então, a gente aqui está falando de 24 mil versus 80 mil de imposto. Tirando que, constituída a holding, o imóvel passa de forma automática para os herdeiros, tá bom? Isso é em caso de sucessão. Além disso, existe um outro benefício muito grande da holding, que é principalmente para empresários, porque você oferece uma proteção maior, uma minimização de riscos. O que isso quer dizer? Imagine só que eu tenho um imóvel no valor de 1 milhão e eu tenho um restaurante. E aí houve um acidente na cozinha e eu estou sofrendo um processo trabalhista que a indenização é altíssima, 200 mil reais. Eu não tenho como pagar essa indenização, então meu imóvel vai ser penhorado para pagar essa pessoa, tá, que sofreu esse acidente. No caso do meu imóvel estar na holding, significa que ele não vai ser penhorado? Não, não significa isso. Mas significa que antes de chegar a esta etapa, antes de você percorrer isso tudo, você vai ter outras oportunidades de negociação, como parcelamento da dívida, como revisão dos valores, porque você não tem nada, nenhum bem que pode ser penhorável em seu nome, está em nome da sua empresa. E aí o processo jurídico para isso é mais demorado. Então, por isso que o juízo do trabalho busca sempre um acordo, tá bom? Então, você vai ter uma blindagem patrimonial? Não, isso não existe, tá?
O que existe é uma minimização de riscos. Então, aí a gente já falou sobre 2 benefícios da holding, né? A sucessão, a economia tributária, e agora a gente falou sobre a minimização de riscos. Isso é a holding. Agora vamos falar da offshore. A offshore ela é muito interessante quando, por exemplo, a família não gostaria que os herdeiros necessários herdassem aquele bem. Ou, por exemplo, um irmão, um filho, herde mais do que o outro. E aí você constitui uma offshore. Offshore nada mais é que a holding familiar, só que fora do Brasil. E aí, quando você constitui essa empresa fora do Brasil, você segue a legislação do país onde você está constituindo a holding. E se naquele país não é determinado, por exemplo, que os herdeiros devem receber partes iguais da herança, você pode determinar qual parte vai para quem da sua herança. Tá bom? E a outra opção de planejamento patrimonial é a doação. E é muito importante a gente falar sobre ela, porque, por exemplo, clientes que acabaram de comprar o imóvel, tá? Então, o imóvel já está no valor de mercado. Então, a doação permite que você evite no futuro o ITCMD, você vai pagar o imposto de maneira igual, mas em vida. Ou seja, evitando que a pessoa que herde esse imóvel, quando você não estiver mais aqui, quando o cliente não estiver mais aqui, tenha que arcar com esse custo. Muitas vezes os filhos ou os herdeiros não têm esse valor para arcar com esses custos. Então, você realizando isso em vida, você já deixa isso organizado para o futuro. Ok? Então, vantagens do planejamento patrimonial: otimização tributária, você minimiza impostos futuros, custos de inventário e preserva o valor do patrimônio. Muitas vezes, quando um herdeiro herda um apartamento e não tem dinheiro para arcar com os custos do ITCMD, né, do imposto, ele acaba vendendo aquele imóvel durante o processo de inventário e vende por um preço significativamente inferior, a gente estima que seja 20% a menos do valor de mercado, porque o imóvel está em inventário e não pode concluir a venda naquele momento. A holding familiar, não falei anteriormente, mas vou complementar, também é muito interessante para quem investe em imóveis para locação. Por quê? Como pessoa física, a gente paga 23,5% de imposto sobre o valor recebido a título de locação, a título de aluguel. Então, por exemplo, eu tenho um aluguel de 10 mil, eu vou pagar 2.350 de imposto, tá? Isso vai ser retido ou no Carnê-Leão ou pago no final do ano. Se eu tenho uma holding familiar e quem recebe esse valor é a holding, é a empresa, esse valor cai de 23,5% para 11,5%. Então, ao invés de eu pagar R$ 2.350 de imposto pela locação, pelo valor do aluguel que eu estou recebendo, eu vou pagar R$ 1.150. É quase 50% do valor de redução aí. Então, você tem uma economia de tributos também nessa relação da locação, tá? Então, isso é muito interessante, principalmente se vocês tiverem clientes que investem em compra de imóveis para aluguel. Você pode oferecer isso para ele, que ele vai ter uma redução de 50% no imposto pago do recebimento dos aluguéis. Além disso, você tem a segurança jurídica, você garante uma transmissão de bens seguras e descomplicada, evitando conflitos familiares, que infelizmente são muito comum, e preservação do patrimônio. Você melhora a gestão e proteção do seu patrimônio familiar contra imprevistos e riscos. Como que funciona o nosso modelo de indicação? É simples e fácil. Vocês enviam pelo WhatsApp para a gente o nome completo, o telefone do cliente e o tipo de serviço que você está indicando, se é a restituição do ITBI ou o planejamento patrimonial. Você e seus clientes terão um atendimento dedicado, um número especializado apenas para isso, que é esse número daqui que vocês estão vendo nessa tela, tá? Vocês podem entrar em contato com esse número a qualquer momento que vocês irão falar comigo ou com o Rafael, com o Dr. Rafael, e serão atendidos de pronto imediato. E sobre a parceria, assim, sobre a parceria, o percentual de parceria, eu vou desligar a gravação, porque essa informação só pode ser compartilhada com quem está aqui, tá? Caso quem esteja vendo essa gravação futuramente tenha interesse em formatar essa parceria conosco, eu peço que entre em contato também por esse número de WhatsApp que está aqui na tela, para que vocês tenham informação sobre o percentual da parceria, sobre os detalhes mais profundos, tá bom?